Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje nas leituras o quanto que ao longo da história da salvação, Deus nos preenche com o seu amor, com a sua graça. Como disse a primeira leitura ali do profeta Oséias, veja, com amor Deus olhava para Israel como uma videira. A gente sabe, né, que a videira, quando ela está bem florida, com aqueles cachos bonitos, como que aquilo é algo que gera vivacidade em quem vê. E muitas vezes na nossa vida, o que a gente faz com tantos dons e carismas que Deus nos dá? Porque a primeira leitura está falando sobre isso. Israel foi beneficiada como uma videira, foi nutrida. Mas o que o povo de Israel fez com tudo aquilo que Deus havia lhes concedido? Eles passaram a buscar outros ídolos. É muito interessante que quando nós estudamos o sentido da palavra ídolo, o que é o ídolo? É quando eu coloco um objeto ou uma pessoa no lugar de Deus. Então, o ídolo é aquele que está exercendo um papel do qual ele não é. O ídolo não é Deus. O ídolo é apenas uma falsificação. E muitas vezes na vida a gente faz assim. Deus nos dá dons, Deus nos dá carismas, Deus nos enche de amor, Deus nos enche de misericórdia, de perdão. E de repente, no momento que a gente está no ápice da nossa vida, parece que a gente destina tudo isso que a gente recebeu para um outro lado. Quer ver um exemplo simples? Quando nós somos adolescentes, os pais nos dão de tudo, os pais nos educam, os pais nos sustentam, os pais nos mantêm. E por que muitas vezes a gente prefere más companhias do que ouvir aquilo que os pais estão dizendo? Ou seja, nós trocamos a ambiência de segurança, onde está o amor, onde está o cuidado, por coisas que muitas vezes nós não temos do outro lado. Então, o que o profeta está dizendo aqui na primeira leitura é isso, profeta Oséias. Vocês receberam tantas coisas de Deus, mas vocês empregaram todo o seu potencial nos ídolos, que de fato não trazem nada para vocês. E qual que é a mensagem do profeta ao final? Buscai o Senhor. Buscai o Senhor, porque quando nós o buscamos, mesmo em nossos erros, Ele nos justifica. A palavra justificação na Bíblia significa, Ele faz justiça por nós. Ele tira a gente daquela situação de destruição e nos recoloca no caminho certo. Então quando, por exemplo, nós buscamos o sacramento da confissão, nós pedimos perdão a Deus ali diante do sacerdote, dos erros que nós cometemos, nós somos sinceros, nós não temos medo de mostrar ali aquilo que realmente matou o mais profundo dos nossos sentimentos, da nossa alma. Naquele momento que você está sendo verdadeiro, você é curado das suas faltas, porque o sacramento da penitência é um sacramento de cura. Quantos casos eu já atendi? Pessoas que estavam numa enfermidade, já faziam muitos acompanhamentos ali, não se resolvia, não tinha uma resolução, e no momento que a pessoa vai e se confessa, de repente começa a haver uma transformação do interior para o exterior. Nem todas as nossas enfermidades são de origem física ou emocional. Existem enfermidades que são de origem da alma. A alma está ferida. Olha o evangelho de hoje. Jesus vai chamar os 12 discípulos. E o que Jesus vai fazer? Vai dar poder a eles para expulsar os espíritos maus e curar os enfermos. Então veja, não era o poder dos discípulos, era o poder de Jesus. E aí a gente entende o que a igreja nos ensina quando ela diz que nós devemos ser missionários. O que é ser missionário? Primeiro eu preciso estar ao lado daquele que me capacita, que é Jesus. Eu estou ao lado dele na oração, na caminhada, no testemunho de vida. Então quando eu estou perto de Jesus, Ele me capacita com os dons e carismas, como Ele capacitou aqui os discípulos.
E qual que é o intuito dele mandar os 12 discípulos ali para anunciar o reino? Era justamente porque ele se preocupava com aquelas pessoas que sofriam. Então veja, Jesus, que é o Cristo, ele se preocupa conosco. O desejo dele é salvar a todos nós. O Evangelho de João 3,16 fala: Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Então, a todo momento, Deus quer usar não apenas os discípulos, mas nós que hoje estamos na caminhada, para sermos instrumentos dele, instrumentos de cura. Veja, quando nós levamos a boa nova, quando nós levamos o Evangelho para alguém que está totalmente desolado, é a palavra de Jesus que toca aquela pessoa, que tira aquela pessoa daquela situação de angústia. Quando nós praticamos a caridade, nós ajudamos alguém que está numa situação de aflição, necessitando de algo, aquilo causa em quem recebe justamente uma transformação, porque ela vai pensar: alguém se lembrou de mim. E ao estarmos ali, nós estamos lembrando que é o próprio Jesus quem nos enviou. Então, quando nós vivemos uma vida de oração, uma vida de testemunho, uma vida na caridade, tudo isso que nós vivemos em nome de Deus e a serviço de Deus é transformador. Mas como é triste também, quando às vezes nós usamos as nossas palavras para ferir alguém. Quando às vezes a gente usa a nossa palavra para criticar alguém, como isso causa um dano terrível. E talvez as pessoas digam: nossa, aquela pessoa é tanto de igreja, olha o que ela disse para mim, olha o que ela fez para mim. Então isso não condiz com a nossa vivência, com o nosso chamado, com a missão que Jesus nos deu de sermos evangelizadores. O evangelizador é aquele que primeiro faz a experiência com Cristo, se deixa ser amado por Ele e depois partilha com os outros daquilo que viveu. Por isso que em nenhum momento da nossa vida nós podemos deixar a oração. A oração é o cerne da vida do ser humano. Quando a gente reza, essa espiritualidade que vem por meio da oração, ela nos coloca tão próximos de Deus, que as pessoas percebem em nós a presença do Senhor. Não é porque nós somos melhores do que alguém. Qualquer pessoa que se coloca diante de Jesus com sinceridade, com desejo de mudança, com desejo de verdade, Ele modifica os corações. Por isso que os santos nos ensinam esse belo caminho da oração. Se nós olharmos para a vida de Santa Teresa de Ávila, de São João da Cruz, esses dois santos vão nos dizer assim: nós que estamos na caminhada, quantas provações nós passamos. O inimigo de Deus coloca muitos obstáculos para que a gente se afaste desta vida de oração. E por que o inimigo quer nos afastar da vida de oração? Porque ele sabe que é a vida de oração que nos faz viver com sinceridade e verdade diante de Deus. Quando uma pessoa ela deixa a oração de lado e ela vai se entregando ao vazio, ao comodismo, à tristeza, ela vai se enfraquecendo aos poucos. Mas quando uma pessoa ela volta-se para o Senhor, ela vai se entregando ao Senhor, mesmo nas dificuldades, ela permanece firme ali ao lado de Deus, como essa pessoa é transformada. Nós vemos isso nas nossas comunidades. Como que é bonito nós vermos tantos fiéis ali numa vida de oração, rezando, como essas pessoas são testemunhos para o mundo, são luz para o mundo. E é isso que Deus deseja de cada um de nós. Deus deseja que nós façamos justamente esta experiência profunda com Ele. Por isso vai fechando os seus olhos nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração. E nós só podemos viver esta realidade que eu estou dizendo, de estarmos próximos a Ele e sermos luz no mundo, darmos testemunho através da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que remove nossas barreiras. O profeta Ezequiel, ele dizia: eis que Deus haverá de tirar de vocês um coração de pedra
e vos dará um coração de carne, ou seja, um coração cheio de vida. Por isso vai pedindo nesse momento: Espírito Santo, derrama sobre a minha vida hoje toda a graça que eu preciso. Eu te peço hoje, Espírito Santo, vem curar as feridas da minha alma, vem tirar todo o negativismo, tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que me afasta do meu próximo. Senhor, eu quero estar em sintonia contigo, eu quero me deixar mover pelo teu querer, e aonde eu estiver, eu desejo refletir a tua luz, Senhor, porque o Senhor nos criou para o amor e para a salvação. E eu quero, Senhor, nessa noite eu decido, vai dizendo isso, eu decido estar na sua presença. Escute essa canção e vai deixando que o Espírito Santo possa te fortalecer neste instante. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Vai pedindo: sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Mais uma vez, sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Refrigera minha alma, Senhor. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Vai pedindo isso: refrigera minha alma. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Vem refrigerando nossa alma, Senhor. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Vai pedindo para o Espírito Santo nessa noite: Espírito Santo, toca o meu pensamento, toca as minhas emoções, as minhas ações, para que tudo que eu possa fazer na minha vida possa ter como finalidade a caridade, o amor ao próximo, o amor a ti. Senhor, afasta-me de todo tipo de tristeza, todo tipo de depressão, todo tipo de síndrome do pânico, todo tipo de angústia. Afasta-me de todas essas enfermidades emocionais e dá-me a graça de viver uma experiência profunda em ti. Dá-me a graça, Senhor, de estar na tua presença e de ser realmente conduzido por ti. Tira de mim todos os medos e dá-me um coração abrasador, um coração cheio do teu Espírito Santo, um coração cheio da tua paz, Senhor, para que as pessoas possam perceber a tua presença, porque Deus utiliza cada um de nós. Nós somos os braços de Deus no mundo, nós somos a palavra de Deus no mundo, porque nós falamos em nome dEle. Por isso nos usa, Senhor. Queremos ser servos teus. Livra-nos do mal, peça isso, livra-nos do mal e dá-nos a graça de não nos afastarmos de ti. Refrigera minha alma, refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma, vai pedindo. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera, Senhor, vai pedindo. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma
faz-me fiel a ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.